Inicialmente, eu gostaria de endereçar um abraço a todos os ouvintes que compõem nesse momento a Rede Amigo Espírita, os ouvintes da Rádio Brasil Web Espírita de Maceió, especialmente a nossa querida Cláudia, o Márcio, os coordenadores do projeto, no caso da Rede Amigo Espírita, aquele abraço sempre fraterno e bem apertado para o nosso querido Zé Aparecido, ao nosso André, que é moderador aí conosco e acaba de adentrar aí no espaço. Seja bem-vindo, André, vamos contar com você aí hoje. Hoje nós temos que nos desdobrar aí para substituir o nosso Arnaldo. A Cláudia, enfim. E gostaria de abraçar a todos vocês que nesse momento se encontram no chat, compondo a sala conferência. Hoje estamos com um número muito legal de participantes. A gente vem num crescente e isso tem nos deixado muito contente, porque define que a gente está seguindo um caminho certo, né? Um caminho que está promovendo o bem e no intuito de esclarecer a todos nós, estudantes de Espiritismo, no que remonta aos princípios dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Então nós vamos iniciar o nosso programa fazendo a nossa oração. E eu gostaria de convidá-los a nos acompanhar em espírito na oração que Jesus nos ensinou, conforme a descrição do Sermão da Montanha de Mateus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, os nossos erros, à medida em que aprendermos a perdoar a quem nos ofende. Não nos deixeis, Senhor, cairmos novamente no erro. Livra-nos, Senhor, do mal, porque o vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Senhor da vida, mais uma vez nos reunimos em torno da Tua palavra, do Teu amor. Suplicamos, Senhor, o amparo de fundamental importância para que nós possamos continuar no caminho do nosso soerguimento, do nosso crescimento. Que os benfeitores espirituais, amigos que te representam, possam encontrar em cada coração que estará sintonizado nessas frequências da fraternidade, que eles possam envolver a todos levando a medicação, o esclarecimento, que eles possam levar o conforto, o carinho, mas que eles também possam encontrar em nós aqueles movimentos que favorecem o intercâmbio do amor, que é o alimento que há de garantir a sustentação imprescindível para todos nós. Assim, Senhor, pedimos a proteção para todos os ouvintes da Rede Brasil Espírita, da Rede Amigo Espírita, os nossos amigos da FEAC aqui de Belo Horizonte, a todos vocês que se encontram nesse momento suplicando ajuda, sejam para vocês mesmos ou endereçando as súplicas para o atendimento a todos aqueles que amamos, amigos, que caminham conosco vivendo provas talvez mais complexas. E assim, que possamos, ao atingir o fim, a conclusão do nosso encontro da noite,
nos sentindo todos em comunhão contigo, Senhor. Na paz, na luz, na sabedoria, no amor imprescindível e imensurável que dimana da tua misericórdia. Se conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Caríssimos amigos, nós vamos hoje com muita alegria trabalhando mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Lembrando que nós estamos estudando o livro Leis de Amor, que foi psicografado por Chico e por Valdo Vieira, ditados de Emmanuel, atendendo perguntas que foram formuladas pelos companheiros da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E nós estamos especificamente trabalhando o último capítulo, que é o 8º, intitulado Redenção. E nós vamos, queridos amigos, lembrar que na última semana nós trabalhamos a questão primeira, que foi assim formulada: quando redimiremos espiritualmente a nós mesmos? Trabalhamos também a segunda: bastará apenas sofrer para que resgatemos os compromissos adquiridos nas existências passadas? E a terceira: basta apenas chorar para realizarmos o expurgo do coração? Então Emmanuel veio nos elucidar, dizendo que nós redimiremos a nós mesmos quando compreendermos conscientemente, ao preço do próprio raciocínio, que todos os sofrimentos decorrem das leis de amor que governam a vida. Para isso é indispensável entendamos que todos vivemos subordinados ao princípio inelutável da reencarnação e que nos reencarnaremos na Terra ou em outros mundos tantas vezes quando se fizerem necessárias, para que se nos edifique o aperfeiçoamento espiritual, seja diante dos imperativos da evolução, que nos traçam inevitáveis labores educativos, ou à frente dos encargos expiatórios que nos apontam graves tarefas de recapitulação e corrigenda, para o expurgo da consciência culpada. Pois se temos o coração aberto em feridas profundas, isso não basta. É preciso transubstanciar as próprias dores em esperanças e ensinamentos. Pois às vezes trazemos o semblante lavado de lágrimas. No entanto, o desespero e a inconformação desmancham-se igualmente em pranto amargo. Para expurgar o mundo íntimo, é mister valermos-nos da provação como recurso de trabalho para converter a tribulação em alegria e a dificuldade em lição. Essas foram as 3 respostas que nós lemos em forma de texto, que foram discutidas no último programa. E hoje nós gostaríamos de iniciar o nosso trabalho trazendo uma página de Emmanuel, que é o prefácio do livro Passos da Vida. E esse prefácio, ele tem um valor assim extraordinário, dentre tantos que Emmanuel realizou. Foram mais de 300 prefácios em toda a obra que foi psicografada por Chico Xavier, em mais de 420 livros. Nós separamos esse texto, porque ele tem muito a ver com todo esse contexto que nós estamos discutindo, trabalhando aqui nos nossos encontros da terça-feira. E a gente deu um título para ele, intitulado Persevera no Combate. E escolhemos o versículo de Mateus, no capítulo 10, versículo 34, que fica como introdução ao texto. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, afirmou Jesus. Vamos lá, eu vou fazer uma adequação. Ao invés de um livro, vamos adequar ao nosso programa. Efetivamente, a vida na Terra assemelha-se à longa série de veículos
avançando pelas estradas do tempo. Por fora, nas instâncias do mundo externo, as paisagens se caracterizam por toques sempre novos de progresso e beleza. Máquinas vencendo distâncias, invenções criando facilidades, técnicas incentivando a produção. Cada cidade parece um comboio resfolegante, destilando calor, atividade, avanço, movimento, e cada lar é um vagão constrangido a obedecer aos impulsos da frente. Por dentro, porém, na intimidade doméstica, as lutas morais são quase as mesmas de séculos passados. Os homens, viajores da evolução, se comunicam de polo a polo, mas encontram extremada dificuldade para se harmonizarem uns com os outros, construírem-se parques de diversões, onde milhares de pessoas se acotovelam entusiásticas e distraídas. No entanto, a solidão tornou-se enfermidade moral nos centros mais cultos. A peregrinação continua, enfeitada nas aparências, mas atormentada no fundo. As angústias e os enigmas da afeição e do ódio, o racismo, o espírito belicista, as desilusões de toda a espécie, as moléstias mentais de etiologia obscura, a obsessão, o suicídio sem atenuantes plausíveis, o aborto delituoso, a criminalidade, o lenocínio, o tédio, os fenômenos da crueldade, a insegurança, a insatisfação, a irresponsabilidade, as tragédias passionais, o abuso de entorpecente e as lágrimas da separação e da morte são flagelos de sempre que solapam a vida no cerne. Para aliviar semelhante cargas de provações, a doutrina espírita revive hoje os ensinamentos de Jesus, que, devidamente aplicados, descortinarão novos horizontes para as criaturas humanas, garantindo-lhes a marcha sem acidentes. Daí, ouvinte amigo, a razão de havermos organizado esse programa despretensioso, a que denominamos Amor e Sabedoria de Emmanuel, destinado a observações e reflexões em torno de nossa romagem na Terra. A adaptação é por nossa conta. Cada pequeno encontro, uma jornada simples. Cada fala, cada olhar, cada afago, um passo convidando à paz e à renovação. Oferecendo-te assim este singelo trabalho de avisos, lembranças, solicitações e pensamentos, agradecemos a atenção com que te situarás conosco nestes encontros.
na condição de vivos da terra e vivos da espiritualidade, a fim de estudarmos juntos os nossos problemas, ao mesmo tempo que rogamos ao Senhor, nos ilumine e nos abençoe em nossa viagem para o mundo maior. Que belo texto! Que atualidade bendita em que ele se encaixa. Porque estamos diante dos mesmos desafios de ontem, porém as respostas que estamos dando também se repetem. Embora já preocupados com o deslindar das cadeias do orgulho e do egoísmo que nos mantém lá na retaguarda, no porão das nossas realidades, da nossa história. O nosso trabalho em resgatar, em estudar, em aprofundar na obra de Emmanuel, nas nossas noites de terça-feira, tem um objetivo bem delineado: nos aproximarmos cada vez mais do pensamento do precursor dos novos tempos, simbolizando Kardec nessa doutrina maravilhosa, que é a chave concedida por Deus para que nós possamos encontrar soluções, abrir as portas que também significam o vencer etapas e transformar a elaboração mental em agentes transformadores pelas nossas atitudes. Emmanuel, em muitos momentos, nos fala, nos alerta quanto ao perigo do pragmatismo religioso, do comportamento teórico academicista. Porque a única solução que vai transformar a humanidade está incerta, está substancialmente na proposta de Jesus, do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Na pergunta de número 4, para a gente dar continuidade ao trabalho do livro Leis de Amor, foi indagado assim o benfeitor Emmanuel: basta apenas bendizer as mãos que nos ferem? Ele respondeu: bendigamos as mãos que nos ferem. Imperioso, porém, nos dediquemos a fazer algo a fim de que se renovem para o entendimento e para a prática do bem, sobre a inspiração dos bons exemplos que lhes pudermos ofertar. Porque aqui ele vem dizer para nós que as mãos que nos ferem, elas são agentes que representam a lei estatuída por nós mesmos. Fomos nós os artífices desse movimento que nos visita para nos promover, para nos guindar a patamares superiores. Ninguém que fere a lei escapa da lei. É uma lei sacrossanta, que tem como base o amor de Deus para conosco, que nos criou para sermos perfeitos e para realizar a obra que é dele. O nosso sofrimento está na razão direta de nos afastarmos do que foi proposto por Deus. O desequilíbrio, ele nada mais é do que
o se desvincular das projeções da consciência, que estão o tempo todo nos inspirando para dar mais um passo, com qualidade. Então devemos agradecer, bendizer aquele que te ataca, aquele que te apupa, que lança pedra, que acusa, que abandona. Ele por si só já é um infeliz. Embora muitas vezes se sentindo no direito de cobrar, de exigir, de macerar. Porque ele não consegue ver o passado, mas ele sente no íntimo que, de alguma forma, ele foi prejudicado. Porque ninguém clama, ninguém grita, ninguém exige sem razão. Só por rebeldia? Devemos reconsiderar isso. E de repente, fomos nós outros, aqueles que fomos o agente para que a doença se instaurasse e se manifestasse agora. Então Jesus no Evangelho deixa claro que os escândalos são necessários. A resposta da lei é a ira de Deus que nós vamos encontrar no Antigo Testamento, nos textos como Apocalipse, de João. A ira de Deus nada mais é do que o refluxo de um fluxo que foi implementado. É a resposta de um ciclo de semeaduras que vão se caracterizar agora como colheitas obrigatórias. Agora, Emmanuel vem dizer que não é apenas bem dizer aquele que está, de alguma forma, sendo agente para o nosso crescimento. Mas ele define o papel não só de perdoar no sentido estático, aceitação, sem ação. Não. O convite aqui é para que você perdoe e faça algo a fim de que haja algum tipo de renovação eficaz. Por isso é que o perdão ele não perambula muito por palavras. Porque costuma você perdoar por palavras e ferir muito mais do que se você silenciasse e dissesse assim, vamos que vamos. Jogo que segue para o esportista. Hoje eu conversava com um companheiro e dizia para ele assim, meu amigo, a mão que fere por si só já sofre. Ela precisa de ser, de alguma forma, acalentada por nós. De alguma forma passa um creme, alivia lá para o lado de lá, porque já está sofrendo, já está assando, já está ferido. Mas fazer isso com bondade, definindo um bom exemplo. Porque não existe mal que dura para sempre. O bem, ele é vitória para a eternidade. Por isso é que o Evangelho sempre vence. Então, se você está passando por dificuldade, de repente, perseguido, saiba que isso tudo passa. Agora, a sua resignação, a sua obediência, ela pode dizer, ela pode transformar. Por isso que Jesus andava sobre as águas revoltas, acalmava a tempestade. É o poder mental de transformação. Vamos refletir sobre isso. Na pergunta de número 5, Emmanuel é questionado assim: basta apenas acreditar na verdade, sofrendo o escárnio dos que a recusam? Ele responde assim: dizemos a verdade, e não raro, riem de nós muitas vezes. Só porque isso aconteça, julgamo-nos dispensados de trabalhar pela expansão de novas luzes. Quando a verdade reclama continuismo de abnegação, para que triunfe a benefício de todos. Meus amigos,
vamos refletir. Um dos maiores desafios do discípulo é passar pelo caminho do Mestre, que foi efetivamente vivenciado entre muitas dificuldades, a começar pela incompreensão, pela ignorância, que traz como resposta antagonismos, adversidades, contraposições, resistência. Hoje eu conversava com um outro companheiro, o dia hoje foi farto. Aí ele veio me contar dos dramas que ele está vivendo na casa espírita. Porque ele está tendo algumas percepções muito interessantes quanto ao aprimoramento das atividades da casa que ele frequenta. Mas todas as vezes que ele tenta promover, que ele tenta criar uma ambiência para qualificar o trabalho, ele sofre resistência. É como se, o negócio aqui funcionou assim até ontem. Não será você que vai mudar o negócio? E é um dos pontos que nos visitam quando você começa a perceber alguma coisa que pode acontecer no grande futuro. E ele veio desabafar comigo e disse assim, o que eu faço? Eu brinquei com ele dizendo, você lembra quando você assumiu um cargo nessa casa? Primeira coisa que eu falei com você, vai devagar. Porque o grande lance não é o cargo, é o encargo. Agora, o encargo, você tem que entender se ele está no tempo certo, com as pessoas, não é? Com as pessoas que estão prontas, que estão dispostas a trabalhar no sentido do movimento proativo. Então, aí ele virou para mim e falou assim, puxa vida, lembrei mesmo. Eu falei assim, pois é, meu amigo. Então, não sofra não. Coloca as ideias. Mas entenda que para que o trabalho seja eficiente, ele precisa de ser elaborado por todos. Então, de duas uma, ou você está errado, porque isso é extemporâneo nessa sua casa espírita, ou de repente está todo mundo errado. Agora, se está todo mundo errado, espere para que eles despertem. Agora, se demorar muito e você não conseguir resistir, bola para frente, segue o jogo, vamos que vamos. Então você está dizendo para me sair da casa espírita? Eu falei assim, não. Eu falei para você seguir por outras sendas. Você está discutindo um assunto que existem tantos outros para serem debatidos. E eu pergunto para você, e o filho do Calvário? Enquanto nós ficamos debatendo em nome da verdade, como que vai ficar o sofredor que precisa de carinho e atendimento? Então o foco principal do centro espírita é o sofredor. Se não for assim, não tem razão de ser. Eu estou com vocês na sala, com você ouvinte da Rádio Brasil Espírita, que nesse momento está no seu lar, aconchegado. Eu gostaria de dizer para vocês que o nosso trabalho aqui ele tem um foco, estudar a doutrina espírita. Mas se dentro de um movimento aqui de estudo a gente percebe que a gente precisa de trabalhar algum outro assunto aqui para esclarecer, para consolar, vocês não tenham dúvida que a doutrina espírita espera. Porque, diga-se de passagem, ela não vai esperar. Que vai estar tendo a própria dinâmica dela. Não sei se deu lá. Eu não vou discutir aonde que eu ponho a cadeira, se vai ter curso disso ou se vai ter aquilo. Eu tenho que trabalhar na minha intimidade para dizer assim, Senhor, o que queres de mim? Eis-me aqui. Não foi o que Maria Santíssima disse? Eis-me aqui a serva, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Lá de Presidente Juscelino está colocando até o link aí no chat para vocês aí poderem baixar o livro. É um livro assim muito interessante. Mas depois vamos adquirir, vamos procurar o pessoal da federação para a gente adquirir o livro, dar uma força lá, não é isso? Bom, gente, nós vamos então dar continuidade agora. Vamos trabalhar a questão de número 6. Foi questionado assim, Emmanuel. Basta apenas recolher pedras de ingratidão?
Lembrando que o nosso capítulo é redenção. Basta apenas recolher as pedras da ingratidão? Interessante porque na anterior ele fala sobre a verdade, na quarta ele fala sobre as mãos que ferem, na terceira se basta apenas chorar, na segunda se basta apenas sofrer, e aí vai. Então agora ele está perguntando, basta apenas recolher pedras de ingratidão? Resposta. Recolher pedras de ingratidão por pétalas de carinho é heroísmo de muitos. Eu vou repetir essa frase. Recolher pedras de ingratidão por pétalas de carinho é heroísmo de muitos. Multidões respiram nesse câmbio estranho de padecimentos morais, preferindo acomodar-se à hipnose da queixa. A ingratidão é sempre resultado da ignorância. E para que a ingratidão alheia produza bênçãos redentoras em nós, é necessário prosseguir, plantando entendimento e fraternidade na terra seca da incompreensão, de que muitos outros já desertaram. Vamos lá, hein? O assunto não é fácil, não. Ele vem falar para nós aqui que a ingratidão é sempre resultado da ignorância e do egoísmo. A gente pode fazer esse adendo aqui com a permissão de Emmanuel. Ignorância e do próprio egoísmo. Porque a gratidão, ela é uma das virtudes filhas da caridade. Agora, a ingratidão é um movimento que ele define escassez, ele define vazio, aridez, ele define todo um circuito que, se não for bem trabalhado, ele fecha muitas portas. Ele fecha muitas portas. Agora é muito interessante porque ele começa a resposta falando de pétalas de carinho e heroísmo de muitos. Porque quantos na humanidade, nesse momento, estão lutando silenciosamente para reverter situações, ofertando o melhor, dando o próprio coração. Isso é heroísmo oculto. Agora, por um outro lado, existem multidões que respiram num câmbio, nessa troca estranha. Olha o termo que ele usa. Uma troca estranha, que efetivamente vai definir padecimento moral. Aí vamos, quanto multidão, preferir nos acomodar na hipnose da queixa. Hipnose da queixa. Todas as vezes que nós estamos queixando, que nós estamos reclamando, nós estamos vivendo sobre um plano dimensional caracterizado por uma hipnose, seja uma auto-hipnose ou uma hipnose até alimentada por mentes que querem a nossa derrocada. Então, para a gente refletir, geralmente quando nós estamos vulneráveis, estamos passando por algumas dificuldades no âmbito pessoal, muitas vezes a gente vai passar por testemunhos que vão nos encontrar fragilizados. E aí, muitas vezes, a nossa resposta ela vai ser caracterizada por um movimento de extremo egoísmo. Aí a gente não percebe o que acontece do lado de lá. Já pararam para pensar nisso?
Porque de repente você pensa em você, você toma uma atitude, mas do lado de lá existe uma alma que tem uma expectativa perante os seus atos. Você está sendo observado por milhares, por uma multidão de testemunhos, como fala Paulo de Tarso para nós, no primeiro versículo do capítulo 12 da sua carta aos Hebreus. Nós somos observados, acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Então vamos refletir. Agora, trabalhar com essa terra seca da incompreensão, de que muitos outros já desertaram, é tarefa para evangelho, vivência. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas, se estamos diante do desafio, vamos a ele. Porque o bem-aventurado é aquele que enfrenta o desafio e persevera até o fim, não desiste. Não desiste. Porque quando a dor bate da ingratidão, no fundo, vamos observar, esse orgulho ferido. Orgulho ferido. Porque com desprendimento, não tem gratidão, não. Foi um acontecimento, someno e bola para frente. Pergunta de número 7. Para que nos purifiquemos, será suficiente acomodar-nos à tristeza e à soledade? Por que nos reclamem o serviço demasiado à felicidade dos outros? A pergunta tem duas conotações. Hein? Para que nos purifiquemos, será suficiente acomodar-nos à tristeza e à soledade? É interessante aqui a análise, porque fica parecendo que a redenção, que depende do sofrimento, se a gente deve ficar naquela posição de valorizar o sofrimento. Então, observemos que essas perguntas são muito focadas nesse plano. E Emmanuel o tempo todo vem falar que temos que dinamizar. Se você está sofrendo, tem que transcender, sair desse mecanismo. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo nós aprendemos com a lição o bem e o mal sofrer. Bem-aventurado quem sabe sofrer, quem adquire essa consciência e valoriza a oportunidade. Aí, a segunda parte da pergunta ainda vem falar: por que nos reclamem serviço demasiado à felicidade dos outros? A resposta vem dizer o seguinte: quase sempre exigimos o máximo dos outros na construção da nossa felicidade, sem lhe darmos de nós o mínimo na preservação da própria segurança. Entretanto, em apoio de nosso burilamento, urge sustentar atividades e encargos de sacrifício. Ai, meu Deus, o desafio é complexo. Não é simples, não. Porque a nossa tendência é não querer se envolver demasiadamente no esforço de auxiliar o próximo. Aqui ele vem dizer para nós que geralmente a gente exige do outro a resposta. Se você quer ser feliz, você depende do outro. Isso é um assunto que, particularmente, a gente tem batido muito nos últimos tempos. Felicidade é estado de alma. Felicidade é uma atitude corajosa, é um envolvimento, uma entrega, é construção, é procura. Para você ser feliz, você tem que aprender a bater, a buscar, para a vida responder. O Simplício de Bento Gonçalves colocou a seguinte frase no chat: a evolução é lenta e gradual. Há que se trabalhar muito para vivenciar a transformação moral, que é meta de todos nós. Não tenhamos dúvida em Simplício. É lenta e gradual. A gente costuma ter uns saltos de qualidade, alguns impulsos importantes, mas é só para tomar fôlego, porque depois você tem que ir
para a construção dos detalhes. Você tem que se envolver na rotina, na fixação de caracteres. Por isso é que você não vai evoluir apenas estudando. A evolução, ela nos convida a alargar, dimensionar, ampliar os horizontes mentais, porque, como define Albert Einstein, nenhuma mente que pensa, que expande o pensamento, ela volta a ser o que ela era. Abrir o horizonte, como eu gosto muito de citar o Roberto Carlos, quando ele escreve com Erasmo, né? Além do horizonte deve ter algum lugar bonito para se viver em paz. Eu acho essa frase, assim, esse verso poético fantástico, porque é indagação. No animal é curiosidade. Olha, vamos prestar atenção, porque ele tem pensamentos relâmpagos, né? Observe para vocês verem. Eu tinha uma cadela que eu ficava namorando as atitudes dela, eu achava muito legal. Ela tinha um instinto caçador. Então, muitas vezes ela ficava assim meio que fingindo de morta. Aí, de repente, vinha um passarinho, né? Um passarinho para buscar qualquer alimento ali perto dela, e ela ficava, de repente, ela armava e pum, dava o bote. E ela era certeira nos botes. E a gente observa o seguinte, que ela não ficava ali assim, maquinando, né? Como é que eu vou dar o bote, porque o pensamento dela não é contínuo, é fragmentado. Mas instintivamente, instintivamente ela já tinha o bote fixado no seu potencial de caça. Agora, interessante é a curiosidade. Que você observa como esses animais, eles trabalham no aspecto de ir procurar por curiosidade, não por uma necessidade racionalizada. Agora, nós estamos aqui não por curiosidade, porque a curiosidade, por si só, ela não nos atende mais espiritualmente. Nós estamos aqui com o desejo de entender, de compreender. Agora, o grande movimento é na fixação, é quando você sai do panorama filosófico. Eis a exuberância da doutrina espírita como um triângulo de forças, como nos apresenta Emmanuel, enaltecendo o trabalho esplendoroso de Allan Kardec. É um triângulo de força, cada ângulo é um ângulo divino. Ângulo de filosofia, ângulo de ciência e ângulo de religiosidade, no seu sentido da religião do amor. A conjugação tem que ser ajustada, para formar um ângulo ajustado. A Marilac Aparecida está dizendo assim no chat. Graças a Deus estamos tendo participações. Muito obrigado, Marilac. Acho que nesse ponto existe um grande desafio, que é estar envolvido nos problemas sem vivenciá-los, ou seja, separar sentimento de sentimentalismo. Não é fácil. Se fosse fácil, Deus não ia impor a reencarnação com o fim de nos fazer progredir. Fiz uma brincadeira com você, citando a questão 132 do Livro dos Espíritos. Mas é óbvio, esse que é o ponto. Como também você não pode racionalizar sem sentimento. A fé raciocinada é a fé que ela engloba sentimento, análise e síntese. Sentimento, análise e síntese. Eu posso substituir a síntese por intuição, mas a síntese no sentido da nossa capacidade de abstração, a nossa capacidade de incorporação. Opa, não estou falando de mediunidade não, viu? Só uma brincadeira. É captar a seiva, se alimentar dela, porque não precisa de ser muito. É uma quantidade suficiente, uma sementinha. O grão de mostarda menor da semente é capaz de transformar a vida, renovar o seu mundo mental. Não é?
Eu estou observando que a Cleusa de Leiria, Portugal, nossa querida amiga, está dizendo que nós, no estudo de quinta-feira, lemos e comentamos a respeito. Até agora, eu não captei. Desculpa, tá, Cleusa? Formula de novo o texto para ver se eu consigo pegar o seu pensamento. Mas, assim, nós podemos entender que o desafio é de sair, passar pelo detalhe, mas sem se prender a ele. Ok? Vocês desculpem, mas eu vou passar para frente para ver se a gente consegue caminhar mais um pouquinho. Na pergunta de número 8, Emmanuel foi indagado assim: ainda para isso será suficiente que padeçamos o assédio da injúria? Ou seja, dentro do movimento de trabalhar pelos outros, é necessário que padeçamos a injúria? Emmanuel responde: caluniam-nos frequentemente. No entanto, só pelo fato de sermos apontados pelo dedo da injúria, isso não adianta o aperfeiçoamento espiritual. Impreterível usar compaixão e bondade à frente daqueles que nos perseguem. Então, não é só o escárnio, a injúria que vai te fazer evoluir. Não é isso. Emmanuel está trabalhando essa questão, esse ponto em todas as questões. Ele está dizendo que tem que haver um movimento proativo, um movimento de caridade. Fora da caridade não há salvação. Ou seja, tomou o tapa, dá a outra face. Casal Beto, mas eu não quero apanhar do outro ladão, meu amigo. Não é isso. Dá a outra face. Mostra, pelo exemplo, o outro lado da moeda. Ou seja, você foi perseguido, você foi caluniado, você tem que sair do circuito fechado do melodrama ou de uma culpa irreal, sem sentido, para estar num patamar superior àquela trama da treva que te visitou. Eu contei um caso lá na nossa reunião da FIAC segunda-feira. Em outros encontros nossos aqui, eu já devo ter contado também. Eu vou até fazer uma homenagem para o Arnaldo, que ele não está aqui hoje. O Arnaldo que fala assim: ô Beto, você podia contar mais casos do Chico Xavier, que ele vibra com os casos. Então tem uma história muito interessante em que o Chico tinha um cachorrinho e esse cachorro foi envenenado. A história é longa, ela é rica de detalhes. Vocês vão encontrar ela em algumas biografias. Mas eu vou essencializar o produto, se eu posso assim dizer. Aí o que aconteceu? O cachorro foi envenenado. E o Chico, na clara evidência dele, acabou percebendo que quem envenenou o cachorro foram as irmãs dele. E isso, para ele, foi assim, o fim da picada, né? Mas ele ficou assim arrasado com o cachorro, que ele sempre teve um carinho todo especial com os animais de estimação dele, com as flores que ele tinha também, né? As rosas, enfim. O Chico era muito sensível para as questões que nós precisamos de nos tornar crianças também em Cristo, com pureza da alma. Mas também porque as irmãs, justo as irmãs, ou não respeitaram ele. As irmãs não podiam ter feito isso com um cachorro. Olha a complicação espiritual que elas arrumaram. E aí foi. Ah, gente, como o Chico sofreu. Passado um pouco aquele arroubo do sentimentalismo, da rebeldia, da chateação, seja o termo que for, eis que Emmanuel se fez presente e perguntou para ele o que estava acontecendo. Eu sempre, quando cito a chegada do Emmanuel, eu faço um adendo. O que está acontecendo, Chico?
E o Chico falou assim, mas o senhor não sabe? Ele falou assim, não, eu estou muito ocupado no mundo espiritual. Emmanuel tinha essas tiradas com muito carinho, embora alguns autores colocam como se fosse o Emmanuel um grande sem educação. É a forma de escrever, mas a gente entende. Figura impactante de literatura. Mas então, ele falou assim, não, Chico, eu não tenho notícia não, mas o que foi? Aí o Chico contou o drama. Aí depois de que o médium, geralmente, a gente adora contar o problema, nos tornamos vítima, a história toma uma dimensão assim, meio Shakespeare, e aí ele falou assim, pois é, Chico. E foram as suas irmãs, não foram? Ai, que foi a pior parte. E aí o Chico chorou e chorou. Eu falei, pois é, eu tenho uma solução para o seu caso. O que foi, Chico? Eu disse, olha, você está para receber seu salário aí do fim do mês. Mês que vem, você sabe que vai ter aquela festa, que elas vão participar, e elas estão precisando de roupa nova para ir à festa. Então, o que você vai fazer? Você vai comprar 2 vestidos, uma para Lucília e outra para Dália. Porque aí o Chico, mas não é possível, olha o que elas fizeram, e etc. Sim, Chico, siga a minha dica. Porque, na realidade, você não está sofrendo, não é tanto pelo cachorro e nem por elas. Você está sofrendo porque o seu orgulho está ferido. E com o orgulho ferido, você tem que sair dessa dimensão. Você tem que proagir. Você tem que viver a doutrina espírita que você prega. E o que você e eu estamos aprendendo com Allan Kardec? Vamos lembrar da questão 886 do Livro dos Espíritos? Qual é o significado da caridade, conforme entende os Espíritos? E a resposta, sintetizando, a definição correta de caridade é o BIP, né? O Marival aqui em Belo Horizonte sempre falou para a gente do BIP que os médicos usavam. Marival, grande amigo do movimento, foi presidente da União Espírita Mineira, um coração que a gente tem muito apreço. Ele fala do BIP que os médicos usavam, né? Aquele aqui era o celular da antigamente, né? Benevolência, indulgência. Estamos de volta para o terceiro bloco do nosso encontro da noite, Amor e Sabedoria de Emmanuel. Hoje, especificamente, estudando o livro Leis de Amor, no último capítulo intitulado Redenção. No momento da nossa interrupção, foi feita uma pergunta no chat da nossa companheira Marinalva, que levantou a seguinte questão. Se é necessário entendermos que o que projeta a evolução não é o sofrimento que nos causam, mas sim a nossa capacidade de transformar esse sofrimento num projeto luz. Então nós podemos entender, Marinalva, que toda a dificuldade, todo o empecilho, ele bate na nossa porta para nos mostrar os nossos limites. Isso você não tem dúvida. Agora, dentro do nosso campo mental, identificado o limite, é necessário sobrepô-la, ou seja, expandir a sua capacidade de ação, para que, agindo, você crie fixações e as suas reações posteriores, no que remontam a empecilhos parecidos, você terá muito mais condições de vencê-los e adquirir posições espirituais de mais relevância. E, com isso, assumindo responsabilidades maiores perante a própria engrenagem da evolução e da vida. Queridos amigos, nós vamos, nesse momento, abraçar a chegada do Arnaldo, que estavam todos aguardando ansiosamente. Então, um grande abraço para o nosso Arnaldo e a todos os ouvintes que, nesse momento, estão chegando para acompanhar o último momento do nosso programa.
abraçando os nossos ouvintes da Rede Amigo Espírita, da Rádio Brasil Espírita de Maceió, os nossos companheiros da sala estudando Espiritismo, enfim, a todos que estão acessando essa mensagem nesse momento. Questão de número 9. Para que obtenhamos quitação ante o pretérito culposo, bastará experimentar agruras e provações no reduto doméstico, de ânimo sistematicamente recolhido à rixa e ao mau humor? Agora nós vamos falar do âmbito doméstico. Resposta. Em muitas circunstâncias, o lar é o cárcere dos nossos sonhos. Contudo, é útil recordar que vastas fileiras de criaturas se encontram na mesma situação, agravando padecimentos e lutas pelo abandono das responsabilidades que lhes competem. A regeneração pela qual ansiamos espera por nossa fidelidade aos compromissos assumidos, com a nossa disposição de arquivar planos de ventura para quando a divina sabedoria nos proclame a liberdade, ou melhor, a libertação. Meus amigos, que resposta! Que resposta! O lar é o cárcere dos nossos sonhos. Em muitas circunstâncias, mas não é sempre. Se for cárcere dos sonhos que você idealiza, é necessário recordar que você não está ali à toa. Nesse momento eu abraço o André, o Arnaldo, a Cláudia, os moderadores da sala. Porque o tema aqui mexe com todos nós. É necessário recordar que vastas fileiras de criaturas se encontram na mesma situação. Você já parou para pensar que se o lar para você é o cárcere dos seus sonhos, ele pode não ser também o cárcere dos sonhos daqueles que estão conosco nesse mesmo cárcere? Olha que interessante. Agora, por que um cárcere? Porque a divina sabedoria não proclamou libertação? Se eu for fazer uma análise literária, sim. Agora, vamos entender por que a divina sabedoria não proclamou a libertação? Porque não houve merecimento. Ah, Carlos Alberto, mas então eu vou sofrer? Você vai sofrer se não compreender a vida. Um coração me disse assim, mas eu daria tudo para amar e ser amado. E eu não posso, porque eu estou internado há décadas dentro de um cárcere. E eu não sei até quando eu vou aguentar. Aí eu disse, minha amiga, meu amigo, até quando você aguentar? Não analise dessa forma. Porque sua visão está extremamente restrita numa visão materialista. Esse é um dos grandes desafios nosso quanto espíritas. Vamos refletir, nós quanto espíritas, assumir as responsabilidades. E mesmo que a sua alma clame, aprenda a esperar. Emmanuel vem dizer
que vastas fileiras de criaturas se encontram na mesma situação, agravando padecimentos. Como que você pode agravar padecimento? Você agrava padecimento reclamando, vendo sombra onde que você pode encontrar luz. Você pode agravar padecimento sendo indiferente, crítico, esgrimando intelectualmente, disputando como o mundo ensina, disputar o tempo todo quem é mais inteligente, quem tem mais dinheiro, quem no meio espírita, quem que é o melhor médium, quem fala melhor, quem é mais famoso. Ora bolas! Meu Deus! Isso não tem nada a ver com evolução espiritual. Agora, Emmanuel vem falar que isso tudo define abandonar responsabilidades que nos competem. Não pense você que abandonar responsabilidade é apenas divorciar, abandonar o filho, divorciar do trabalho, da profissão, chutar o balde da casa espírita. Ah, não vou lá mais não dá para mim. Vamos pensar, queridos amigos, porque nosso referencial tem que ser Jesus. E vocês já imaginaram se ele resolvesse abandonar a missão? O que seria de nós hoje? A regeneração pela qual ansiamos espera por nossa fidelidade aos compromissos assumidos. Eu gostaria de abraçar a Aline, de Toronto, Canadá, a Angélica. A gente tem tantas amigas que chamam Angélica. Eu gostaria de abraçar a Angélica, porque você me fez lembrar de uma querida companheira Angélica, de Lavras. O Carlos Lima, de Contagem, o Carlos Prete, de Colatina, a Cleusa, todos vocês. Eu gostaria de ler o nome de todos, mas o tempo não permite. Então se sintam abraçados, se sintam acolhidos aqui, porque o espaço aqui é para todos. O espaço aqui é de Jesus, sobre a luz de Kardec. Nós temos que ser fiéis. Fé é fidelidade. Você tem fé em Deus? Seja fiel ao que você compromissou, ao que você abraçou. Ser fiel como filho, como marido, como esposa. Ser fiel ao seu mandato mediúnico. Uma médium ontem me disse na reunião assim, não, mas eu estou sofrendo tanto hoje, hoje a reunião vai ser pesada. Eu falei assim que é bom. Ela olhou para mim e assustou. Como assim? Eu falei assim, mas vem cá, minha filha, você quer carregar a canga? Você vai olhar para o tamanho dela? Você veio aqui para brincar? Para bater bola no campo de futebol? Não, nós viemos para cá para o hospital. Aqui nós estamos no processo para carregar pedra e pisar em espinho. Ah, Casalberto, isso aí eu não quero, não. Eu falei assim, é um direito seu. Mas você, em sã consciência, eu, todos nós, queremos nos furtar de passar pelo caminho do Senhor? Ele é o mestre. Nós não podemos querer ser maior que o mestre. Nós todos devemos aprender com ele. Não podemos olhar para trás. Tem que olhar para frente. Senão não seremos dignos. Pedi e obtereis, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque quem pede recebe, quem busca acha, quem bate a porta se abre. Aprendamos a pedir, aprendamos a buscar. E vamos qualificar a forma de bater. E a doutrina espírita foi colocada nas mãos da humanidade, como define Allan Kardec, como a grande chave para entendermos o Evangelho.
para abrir os portais do Antigo Testamento e vasculhar a nossa história, porque a gente olha o Antigo Testamento como se fosse a história dos hebreus. O Antigo Testamento representa o desenvolvimento do psiquismo no tempo e no espaço. Por isso, nós precisamos de compreender essas leis junto com os sacerdotes, mas nós não podemos ficar dentro de um processo de iniciação pessoal, esquecidos do povo que precisa das leis. E você, para levar as leis para o povo como um legislador, como Moisés o fez, você tem que fazer com autoridade, portanto, você tem que viver. Porque senão vai ficar escravo da ignorância, vai ficar preso no Egito e vai ficar suplicando por terra sagrada e vai ficar caminhando perdido no ócio, na insensatez, como filho pródigo. Queridos amigos, os profetas descem dos céus como as estrelas, que refletem nos embora a pura verdade, a revelação que vai nos visitando a cada momento. 3 grandes revelações é símbolo. O Senhor está lhe revelando, por misericórdia, o caminho que deve ser percorrido agora. Amanhã será outro dia. Você tem que fazer agora, porque quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Meus queridos amigos, irmãos de ideal espírita cristão, que o Senhor possa nos inspirar e que Ele possa nos oferecer a sua paz. E hoje, nós ficamos um pouco empolgados. Eu peço desculpa para vocês, mas eu gostaria de dar um break nas perguntas do livro Leis de Amor, no capítulo Redenção, para a gente concluí-lo semana que vem. E eu gostaria de trazer um texto de Emmanuel, que é o prefácio do livro Paz e Renovação. Um texto que foi escrito em 1º de fevereiro de 1970 e que nós colocamos o título para esse texto e o seguinte versículo: Paz e renovação. Se é que o ouvistes e nele fostes instruídos, conforme é a verdade em Jesus, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, a vos renovar no espírito da vossa mente e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios, capítulo 4, versículo 21 a 24. E vem nos falar o evangelizador do Brasil, Emmanuel. E eu vou adequar o nosso programa. Ante os conflitos mentais com que somos defrontados, habituamo-nos a falar em desobsessão, liberação, cura espiritual, sedação, socorro magnético. E, efetivamente, é impossível negar o valor destas formas de auxílio. Cabe-nos, porém, reconhecer que a renovação íntima é o fator básico de todo o reequilíbrio nesse sentido. Daí procede a organização desse trabalho despretensioso, englobando avisos, apelos, comentários e lembretes, no propósito de estudarmos juntos as nossas próprias necessidades.
compreendamos que atuar no rendimento do bem de todos, projetar luz da instrução sobre os labirintos da ignorância, efetuar o próprio burilamento, promover iniciativas de solidariedade, praticar a abnegação e realizar o melhor que podemos fazer, e nós, onde estejamos, são alguns dos programas de ação que a todos nos compete. Por isso mesmo, todos aqueles companheiros da humanidade que não mais desejam zelar pela própria apresentação, aprender uma lição nova, multiplicar os interesses de viver, acentuar estudos para discernir com mais segurança, partilhar campanhas de educação e beneficência, aperfeiçoar-se na profissão, prestar serviço ao próximo, adaptar-se às novidades construtivas, acompanhar o progresso, aprimorar expressões e maneiras, alterar ideias e emoções, ler um livro recente, adquirir mais cultura, recomeçar um empreendimento que o fracassou, esmagou, aumentar o número das afeições, sofrer complicações em favor dos amigos, criar novos recursos de atividades edificantes em torno de si mesmos. Todos aqueles, enfim, que desistirem de qualquer transformação na própria senda, renunciando no dever de melhorar-se, mais e sempre, se fazem menos permeáveis ao apoio curativo ao libertador. Seja com a intervenção da ciência ou com o amparo da religião. Esse trabalho é um convite a que nos desgarremos das sombras do desânimo ou da inércia, onde surjam para nós colocarmos todos no encalços das realidades do Espírito, em nós mesmos, recordando a advertência do Mestre inolvidável: conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. E estejamos convencidos de que marchar para a verdade será sempre transitar para diante nos caminhos do burilamento e do trabalho, da renovação e da luz. Não olvidemos a marcha que nos compete. Transformar o nosso mundo íntimo, verificando o nutriente mental que nós estamos produzindo para nós mesmos. Porque somos nós os responsáveis pela felicidade. Como podemos, indiferentes ou rebeldes, ociosos, negativos, promover o nosso próprio inferno astral? A Existência na Terra é um livro que estás escrevendo. Me vem à memória, Emmanuel, cada dia uma página, cada hora uma nota importante para o nosso crescimento.
Não menoscabes o ensejo de criar uma epopeia de trabalho. Meus amigos, que Deus nos abençoe. Estamos chegando no momento de interrompermos o nosso encontro bendito. Para todos nós, o banquete que a espiritualidade tem nos oferecido nos deixa emocionados e nos sentindo cada vez menores diante da magnitude que nos compete construir. Mas, ao mesmo tempo, a doutrina espírita vai nos mostrando que precisamos, na edificação, valorizar o alicerce, cada tijolo, a argamassa, e escolhermos a terra propícia para essa construção. No capítulo 7 de Mateus, Jesus nos aponta que a prudência indica a importância de construirmos a casa sobre a rocha. Que a nossa fé se transforme nessa rocha. Que a esperança, a viga, que a caridade, a seiva, o sentido, o motivo do nosso labor. Jesus nos convida a caminharmos de mãos dadas, amando-nos uns aos outros, como Ele nos amou. O trabalho da Rede Amigo Espírita, a promoção que a Rádio Brasil Espírita vem realizando, objetiva, nos aproximar como espíritas, dando oportunidade a tantos com diversos dons, com infinitas projeções, para que todos possamos, de alguma forma, beber dessa água límpida, que vai nos atender para a vida eterna. Mas para isso, o nosso convite é que nós possamos sentir mais a presença de Deus na nossa vida, para que Jesus possa ter em nós os irmãos que Ele escolheu. É necessário que nós possamos entender a importância de ter sido escolhido. Você foi escolhido e por isso você está aqui. Agora, quando terminar, vamos sair para semear o bem, deixando de lado querelas, disputas. Isso não tem a ver com cristianismo. O movimento espírita precisa de retornar para suas bases, da simplicidade, da fraternidade. Precisamos de promover os trabalhadores do futuro, não com a mente formatada por departamentos, por injunções políticas, por tratados estatutários, mas trabalhar o movimento espírita como expressão da própria divindade em nós. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é pior do que ninguém. Todos nós somos ovelhas que temos um só pastor, Jesus. Eu agradeço de coração a oportunidade, o convívio, a fraternidade. Que a igualdade, a liberdade
se façam, mas que essa bandeira possa ser tremulada pela vera fraternidade. Um beijo, um abraço, um afago, um pedaço de queijo, é o que nós desejamos, com um cafezinho aqui das Minas Gerais, para todos vocês que são grandes amigos deste espaço, estudando o Espiritismo. Um beijo na alma de todos, dos servidores humílimos de sempre. Ave, ave, ave Cristo. Até a próxima. Que assim seja.